Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Hoje, hein? A Hora. A dança das cadeiras ministeriais. O que melhorou e o que precisa melhorar na educação. Parque como negócio. A Hora e a Vez da Senhora Nestlé. E na hora extra deste sábado, um mundo cada vez mais turbulento. Quer entender o que aconteceu essa semana? Chegou a hora. Aí, Thaís Bilenque, Feliz Natal! Feliz Natal, Toledo! Ali, voltamos ao passado para chegar no futuro? Exatamente, essa é a volta dos que não foram. A gente tem que confessar que nós estamos gravando esse programa às 10h57 da manhã do dia 2 de dezembro, embora você só esteja nos vendo no dia 26. São esforços de reportagem para estarmos aqui, Eu né? tenho que agradecer a Thaís, porque eu tirei férias e ela topou tirar também junto comigo. Isso fez com que a gente gravasse alguns programas antecipadamente. Esse é um deles, então os temas são um pouquinho diferentes. Mas igualmente importantes. Então vamos a eles. Vamos a eles, então. Thaís Bilenque, tem uma coisa acontecendo curiosa na esplanada dos ministérios e espero que continue acontecendo, né, já que a gente está gravando com antecedência, mas eu acho que não vai mudar não. Que é o seguinte, o Lula sabe que vai perder talvez até metade dos seus ministros ao longo de 2026, ou melhor, até 31 de março de 2026, porque eles vão sair para serem candidatos. Não só sabe como vai perder, como está estimulando que perca, porque quer eles nos palanques nos estados. Exatamente. E a gente ainda não tem certeza de quantos, mas o número 20 talvez seja mais ou menos a referência máxima, né? Dos 38. Exatamente. E há uma grande expectativa dos secretários executivos, que são os segundos, né, em cada ministério, sobre quais ministros de fato vão sair, porque alguns querem, outros não querem, e quem vai assumir no lugar. Se a gente olhar para o passado, a tendência do Lula, especialmente nessas mudanças de final de mandato, é dar poder para o secretário executivo. Número 2. Para o número 2, até porque ele não quer que mexa nada, né? A linha geral da substituição num ano de eleição é não correr risco. E você tem que entregar aquilo que já estava previsto e programado, né? Então, a orientação do Lula, independentemente de quem venha assumir essas cadeiras que vão ser desocupadas pelos ministros candidatos, é que mesmo que venha alguém de fora, é para não deixar apertar nenhum botão. É só chegar lá, assumir a cadeira e ficar quietinho no lugar sem querer fazer novidade, porque não dá para correr risco. E a Miriam Belchior, que é a segunda do ministério mais, talvez, poderoso da esplanada, que é a Casa Civil, deve virar ministra no lugar do Rui Costa, que tudo indica vai sair candidato, provavelmente ao Senado na Bahia. Né? E já que o governo precisa reforçar a sua posição no Senado, que é estratégico para ter viabilidade no Congresso, caso o Lula seja reeleito, ela foi nomeada informalmente como a presidente dos sindicatos dos secretários executivos, entendeu? Porque até pelo jeito dela, tal, né, que é organizadora, meio líder, assim. E, então, já foi ministra antes, sabe o que está fazendo. Exatamente. Então, ela meio que simboliza essa mudança que está para acontecer. Mas eu acho que a gente podia ir um por um dos principais ministérios e comentando o que pode acontecer em cada um deles. Porque em alguns casos, você tem pessoas experientes que conhecem a máquina pública, sabem? Porque o dia a dia num ministério vai muito além do que sai no jornal, né? Então, tem gente que já conhece, já está familiarizado minimamente ou já ocupou a cadeira algumas vezes. Mas tem gente que vai passar por provação, né, Toledo? Vai passar por um teste um tour de force mesmo, porque... Vamos lá, quais são aqueles ministérios que é muito provável que o ministro saia? Então tem o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura,
tem que voltar a disputar o Senado. Ele é um senador que está afastado, né? Está terminando 8 anos de mandato, então, para manter a sua cadeira no Congresso, ele precisa sair para disputar, o que vai abrir uma vaga, provavelmente. Aí, esse é um ministério que eu tenho dúvida se vai ser o secretário executivo mesmo, porque é um ministério político, né? Ele é um ministério negociado com a bancada do boi. Foi a indicação do Carlos Fávaro foi bastante, gerou muita expectativa e foi vista como um acerto, um ganho do Lula lá na transição em 2022. Exato. Então, talvez ele tenha que colocar alguém ligado a esse setor para manter a sua base de apoio. Aí tem o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, que também é bastante cotado para sair para o Senado por Minas Gerais, o que abriria uma vaga ali. Esse já é um ministério que eu talvez tenha uma solução mais técnica, porque, enfim, tem pressão política, tem muito interesse político, mas é também uma área bastante sensível, né? Você fazer uma troca... Totalmente. Não é simples. O que acontece com o Silveira o potencial eleitoral dele é uma incógnita, né? Ele foi candidato na eleição passada sem nenhum sucesso, se aproximou muito do Lula depois que assumiu o ministério, se afastou do Pacheco e se aproximou do Lula. E aí tem uma expectativa de que a proximidade com o Lula, a agenda com ele em Minas Gerais, diversas agendas, enfim, o apoio do Lula possa mudar esse cenário. E aí eu acho que vai depender se o Pacheco vai sair para governador ou não, né? Em o Pacheco saindo, ele puxa votos, e pode puxar votos inclusive para o Silveira e pode ajudar a dar palanque para o Lula, né? Então acho que é uma equação que ainda está para ser montada, bem montada, na verdade. Uhum. O Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil e o grande gerente do governo, deve sair para o Senado, né? O Rui Costa se sacrificou na eleição de 2023, ou foi sacrificado na eleição de 2022, desculpa, porque ele era governador e tinha uma questão, se ele saísse antes, né, em abril para concorrer, seja, por exemplo, ao Senado, daria lugar para o vice dele, que não era o candidato do PT e do governo, e do Lula, que não era governo na época, assumir e fortalecer uma candidatura à reeleição. Então ele não sai, fica até o final, e aí lançam o Jerônimo, né? Uhum. E conseguem, a estratégia dá certo. E isso é interessante, né? Porque selou o destino do governo. Teve muitos conflitos, principalmente no primeiro ano de governo, entre o Rui Costa e outros ministros, especificamente com o Fernando Haddad, mas como o Lula tinha essa dívida, na verdade tinha dívida com os dois, mas com o Rui Costa foi um sacrifício, porque ele ficou ao léu, né? Ficou sem nada, não podia sacá-lo da Casa Civil de jeito nenhum. Uhum. Agora, saindo, deve assumir a Miriam Belchior mesmo, porque é gerentona do governo, aquela coisa. Né? O caso da Bahia é um caso interessante porque, primeiro, a grande vitrine em termos de tamanho de população do PT no Brasil. Segundo, eles têm o governo há quase 20 anos. E o cenário que está posto o Jerônimo está lançado à reeleição, seria natural, embora não seja um quadro que esteja muito robustecido eleitoralmente. Ele tem uma insegurança, tem algumas dificuldades de alguns problemas na administração dele, a começar por segurança pública. Então, não é um quadro que se garante sozinho como foram os anteriores que se reelegeram com facilidade. O Jacques Wagner, que foi o precursor dos governadores da Bahia do PT dessa última leva, termina o mandato dele no Senado agora. Uhum. Então ele precisaria concorrer em 2026. Ele é líder do governo no Senado, um aliado histórico do Lula, uma peça bem importante para o presidente. Teria que disputar a reeleição se quiser continuar no jogo em Brasília, pelo menos, ou pelo menos com mandato. O Rui Costa tem essa situação, que já não disputou na anterior, tem interesse em disputar agora. Só que o PT na Bahia é muito aliado ao PSD do Otto Alencar, que é um senador que hoje é presidente da CCJ, que é leal ao governo, que salva algumas agendas ali segurando por ser o presidente da CCJ. Então ele tem uma relevância importante, cujo mandato não termina agora. Então o Otto Alencar não vai entrar. Mas tem um outro senador pelo PSD da Bahia, que é o Ângelo Coronel, que sim, termina o mandato. Então, eles vão ter que compor com o PSD, porque o PSD Sim. vai abrir mão de uma vaga majoritária no Estado para apoiar uma chapa pura do PT na Bahia. Que é uma dificuldade, inclusive, que talvez leve o caso, né,
o Pacheco saia candidato a governador, provavelmente vai ter que trocar de partido, né? Porque o PSD já filiou o vice-governador em Minas Gerais, que é candidato ao governo, enfim, é uma situação bem complicada. Vai entrar uma negociação nacionalizada, evidentemente, porque você compensa eventuais até porque o Carlos Fávaro é do PSD, também. E o Alexandre Silveira, não sei se continua afiliado ao PSD também, né? E o PSD, que é o partido do Kassab, que está no governo Tarcísio, então com certeza é uma negociação que vai ter que levar em conta essas dificuldades e peculiaridades regionais. Que o Lula até brinca, que já está fazendo campanha, é o André Fufuca. Porque ele liga pro Fufuca e fala: Fufuca, você está onde? Você está aqui em Brasília? Não, tá no Maranhão? Pô, você só pensa na sua campanha, tal. Ele fica provocando o Fufuca. Esse é outro que vai sair, né? E é do PP, né? Então, que resistiu a toda a pressão do partido, ameaças e tudo, justamente pelo interesse na cadeira do Senado. Aí você tem a Marina Silva, que provavelmente vai precisar sair para fazer bancada para a rede em São Paulo, né? Ela deve ter uma votação expressiva como deputada federal, precisa eleger deputados para manter a rede viva como partido. E vamos lá para os petistas. Provavelmente o Paulo Teixeira sai para disputar a vaga na Câmara, ele já era deputado federal, né, antes de ser ministro, deve concorrer de novo. Paulo Teixeira é ministro do Desenvolvimento Agrário, né? Mesmo caso é o do Luiz Marinho, ministro do Trabalho, também deve sair para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A Gleisi Hoffmann, que é a atual ministra das Relações Institucionais, uma grande operadora política do Palácio, também talvez vá sair para disputar uma cadeira de deputado federal pelo Paraná. E tem a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial do PT do Rio de Janeiro, irmã da Marielle Franco, que deve estar avaliando se vai disputar ou a Câmara ou o Senado pelo Rio de Janeiro ali também. Então, mais uma que está. E o Volney Queiroz, deputado federal pelo PDT, atual ministro da Previdência, também deve ter que sair para disputar a sua vaga na Câmara. E chegamos então, deixamos para o final a cereja do bolo, Fernando Haddad, né? Fernando Haddad está sofrendo uma pressão muito grande do PT e do Lula para ser candidato em 2026 e, que eu julgo, mais um sacrifício. Porque o Lula vai precisar de um palanque, como já precisou em 2022, vai precisar de um palanque forte em São Paulo. Em 2022, o Haddad foi para o sacrifício, saiu candidato a governador, mesmo sabendo que a chance de eleição era pequena. Fez um melhor trabalho que um candidato do PT já fez como candidato a governador em São Paulo, teve a votação mais expressiva, perdeu para o Tarcísio. Talvez agora, eu tenho certeza que ele não quer pessoalmente, mas um homem ou uma mulher é ele ou ela e suas circunstâncias, certo? Ele pode até não querer, mas as circunstâncias vão obrigá-lo a sair candidato e candidato a governador, mais uma vez indo para o sacrifício. E aí, já especulando além da conta, o que o Haddad poderia negociar para, caso perca a eleição, ainda mais se for uma disputa contra o Tarcísio, ficar na cadeira, fica ainda mais difícil do que já foi em 2022. Se o Lula se elege, ele voltaria para o Ministério da Fazenda, onde já passou 4 anos, já fez um monte de reforma, ou iria experimentar novos horizontes? Eu acho que ele tenderia a preferir a Casa Civil, ficar ali no Palácio. Ele viu o tamanho do poder que o Rui Costa tinha como ministro-chefe da Casa Civil. É um ministro que pode se meter em todas as áreas do governo, não apenas na área econômica. O Haddad é um grande formulador de políticas públicas, vai poder avaliar as políticas públicas e influir em áreas importantes, áreas sociais, né? Não só na área econômica. É um cenário possível caso ele saia para sair candidato a governador, perca e o Lula se reeleja. Publicamente ele já disse que não quer mais ser ministro da Fazenda, então é um cenário que está aberto. E a vaga dele de ministro da Fazenda é uma vaga muito sensível. O número 2 é o Dario Durigan, que já tem se posicionado publicamente, né, em algumas discussões públicas, ele que responde pela Fazenda, então já tem
né, um ensaio geral dessa mudança, mas não é uma vaga qualquer, né, que você pode ir tocando, é uma vaga politicamente muito sensível. Muito. Então, tem gente que lê os movimentos do Gabriel Galípolo, que era o número 2 do Haddad, saiu para ser diretor e agora presidente do Banco Central, sempre como um movimento que também, e uma proximidade com o presidente Lula, que agora ele não vai sair da presidência do Banco Central com um mandato para ser ministro da Fazenda tampão, certo? Criaria dois, talvez resolvesse um, talvez sim, talvez não, porque também tem uma disputa do Galípolo com a equipe do Haddad na Fazenda, como apareceu, por exemplo, no caso do IOF, ele foi contra a portaria que aumentava a alíquota. Exato. Então tem um atrito e você cria o problema do Banco Central, né? Então, não sei se é uma equação... É difícil que ela seja uma solução para esse momento agora de eleição. E que não queremos turbulência, queremos garantia de continuidade. Na verdade, manter o Galípolo no Banco Central é uma garantia de continuidade caso, de fato, o Haddad saia para disputar a eleição. Você faz uma troca apenas e eu diria que o Dario hoje é o favorito. Havia outros secretários também que ganharam visibilidade ali e tal, mas talvez o que ganhou mais visibilidade foi o Marcos Pinto, que era o secretário de Reformas Econômicas, já anunciou que está saindo do governo, né? Quando a gente vai ao ar, provavelmente já saiu, se ele confirmar o que disse. Então, acho que o Dario é o favorito para assumir caso, de fato, o Haddad saia. E aí tem o caso curioso do Alckmin, né? Que é vice e ministro. Como vice, ele não precisa sair do cargo para disputar a eleição, desde que seja para vice, né? E havia uma cogitação, eu estou colocando no passado porque nós estamos 20 dias na frente hoje, né? De que talvez o Alckmin fosse um candidato até melhor do que o Haddad ao governo de São Paulo, porque conseguiria um eleitorado na Grande Matão, né? Mais de centro-direita, e, enfim, seria um empecilho maior. Mas o que eu apurei é que ele disse para o Lula de jeito nenhum. E ainda lançou uma carta que não tem como rebater, que é falar: a dona Lu não quer. Né, que é a esposa dele, falou, não quer voltar pro palácio. Bom, quando ele usa a carta, a dona Lu não quer, acabou, né? Não tem uma discussão. Você vai falar o quê? Separa? Não, né? Então, eu acho que o Alckmin está consolidado ali como vice mesmo. E agora eu fico até na dúvida se, como vice, ele precisa deixar o ministério para disputar Eventualmente. Agora, né? Além de ter essa justificativa da dona Lu, que não sei quanto que eu boto fé, tem o fato também de que a relação dos dois, Lula e Alckmin, se provou firme nesse tempo. O Lula faz referência à lealdade do Alckmin enquanto vice, nunca tentou, sempre faz questão de dizer que a decisão é do presidente Lula, né? Sempre tem uma deferência enquanto presidente, nunca passou muito da fronteira institucional necessária, muito diferente do antecessor dele, do Mourão, que conspirava. Muitos movimentos dele eram abertamente conspiratórios, né, contra o presidente, então até por isso foi totalmente alijado, que não é o caso do Alckmin, que ganhou relevância ao longo do mandato, porque o Ministério da Indústria e do Comércio foi o que negociou com o governo Trump. E eu deixei por último, porque essa posição de vice do Lula na eleição de 2026, ela é, de todas, a mais estratégica, porque o Lula se ele se reelege, o Lula não só não poderá disputar o terceiro mandato, porque a Constituição proíbe e nem ele pretende, o que, obviamente, se for primeiro se reeleger e segundo tiver um governo bem aprovado, sendo vice, ser candidato natural à sucessão. E vai ser curioso se isso acontecer, porque seria um cenário que você teria o vice como potencial candidato, o Alckmin, e o ministro-chefe da Casa Civil ali, os dois no palácio. Eu não acho que está
dado que seria o vice o candidato, não. Mas, enfim, isso tem. Mas ele tá numa posição que ele pode. É a melhor posição que ele pode estar, até, né? Enfim. E aí, para encerrar, eu acho que tem o curioso caso do ministro que entrou na hora de sair, que é o Boulos, o Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado de São Paulo, portanto, Bem teria lembrado. uma reeleição encaminhada, abriu mão de eventualmente se candidatar por conta, né, por ter assumido o ministério poucos meses antes do prazo de desincompatibilização, e, portanto, tem uma decisão aí partidária também, né, porque ele faria votação para ajudar a bancada do PSOL a trazer mais deputados, a fazer mais 3 cadeiras. Eu tenho visto ele pôr muito a mulher dele na roda, postando, fazendo comentário político, enfim. Já tem alguém na vaga, então. Então, assim, eu acho que tem algumas estratégias para tentar mitigar esse efeito colateral, mas ao mesmo tempo ele se fortalece muito com o Lula ao fazer um gesto como esse. Outro que já garante cargo no ministério a partir de 2027, caso a Lula se reeleição seja dada. É uma aposta. A política tudo é uma aposta, né? E tem uma outra curiosidade também, Thaís, que o Lula queria que os ministros saíssem já em janeiro. O prazo oficial é 31 de março, né? Mas ele, para já, sabe, não ficar essa especulação todo o primeiro semestre, ele já queria começar a campanha, né? Não ter que pensar nisso, mas eu acho que esse plano não vai dar certo, não. E ele próprio também não fez esforço para isso, porque essas negociações estaduais passam por ele, os principais palanques. E ele mesmo ainda não se debruçou sobre esses palanques a ponto de definir o destino dos ministros, então... Eu acho que eles vão ganhar aí uns meses a mais na cadeira, né? É isso. Muito bom, essa foi a dança das cadeiras que ainda não houve, mas haverá. Bom, a gente vai falar de um estudo que mediu a conclusão dos estudantes, dos ciclos que eles frequentavam na idade certa ou não. É um estudo chamado Conclusão da Educação Básica, Avanços e Desigualdades da Última Década, feito pelo Todos pela Educação, que comparou as taxas de conclusão daquele ciclo em 2015 e em 2024. Então, o fundamental, ou seja, até os 16 anos, 75% dos alunos concluíram o ciclo na idade certa em 2015 e esse número passou para 89% em 2024, um avanço de 17 pontos. Perfeito. O ensino médio, até os 19 anos, os alunos que se formaram na idade certa foram 54% em 2015 e 74% em 2024, 20 pontos a mais em 10 anos. A maior parte dos alunos que não concluíram o ciclo na idade certa, deles, 35% ainda estão na escola, só que atrasados, portanto ficaram com uma defasagem de idade com a série escolar adequada. 25% saíram da escola para trabalhar e 25% abandonaram por desinteresse. Exatamente. Esse estudo, a gente escolheu ele para fazer esse balanço, né? E que não é um balanço do ano, é um balanço da década, né? Porque ele ataca um ponto fundamental, que é se você não faz a escola no tempo certo, ou seja, se você não conclui na idade esperada, você tem como consequência duas coisas. Primeiro, que a defasagem escola, série e idade, ela é um indicativo da qualidade do ensino, porque se você não aprende, você não passa de ano, você fica defasado, essa defasagem vai gerando problemas. No passado, mas ainda deve haver em alguns lugares, era muito comum você ter classes em que você tinha gente de 9, 10, 11, 12, 13 anos, tudo misturado ao mesmo tempo agora, o que é um desastre para você conduzir uma aula, crianças com diferenças de idade e tamanho muito grande. Você pega um menino de 12 anos, compara com um de 8, de 9, né? A diferença de altura, de força é muito grande. Então, resolver esse problema da defasagem era uma questão crítica. E o que esse estudo mostra é que você está tendo avanços bastante significativos, 17 pontos de crescimento para o ensino fundamental, 20 pontos de crescimento para o ensino médio, mas a segunda consequência de você ter uma defasagem é que ela estimula a evasão escolar. O aluno que vai ficando para trás, porque não passa de ano, não aprende, ele vai ficando cada vez mais desestimulado e acaba abandonando. Aí, Thaís, eu tomei a liberdade de fazer uma síntese jornalística para tentar exemplificar
os problemas que ainda persistem, apesar desses avanços que você constatou e chamou a atenção aqui. E para fazer isso, eu criei 3 perfis de alunos que sintetizam o que aconteceu, o que acontece na realidade. Alunos sintéticos. Exato, sintéticos. Sintéticos em todos os sentidos, no sentido que eles não existem como pessoa física, mas eles sintetizam toda uma realidade escolar. Porque a educação básica é um sistema só, mas obviamente os alunos que estão nela não são, né? São muitos, e cada um tem uma particularidade e enfrenta problemas diferentes. Então, para explicar o que aconteceu nessa década, eu vou usar 3 trajetórias típicas, né? 3 posições sociais que aparecem em qualquer estatística. Eu vou dar até nome para eles, uma licença jornalística aqui. O João da Quebrada, a Maria das Dores e o Enzo Ferrari. Eles não são personagens inventados para dramatizar a realidade, eles são a realidade, né? Só estamos sintetizando e dando nome para facilitar a compreensão. Então, o João é o aluno que a qualquer momento pode abandonar a escola pela necessidade de trabalhar. Ele vive ali no fio da navalha. Se falta o dinheiro em casa, a escola acaba perdendo o aluno e o mercado de trabalho acaba ganhando alguém que vai fazer bico lá. A Maria das Dores é a aluna que, ao contrário do João, não sai da escola e não sai nunca da escola, porque ela fica enredada em atrasos de vários tipos, repetência, distorção em idade de série, falta de apoio. O ano passa, o ano seguinte passa também e ela não passa de ano. E o Enzo Ferrari é o aluno que atravessa o sistema com uma série de proteções sociais. Ele estuda nas melhores escolas, tem apoio da família, tem estrutura, ou seja, ele tem muita sorte e algum mérito. É um caso em que tudo dá certo, porque tudo já começou certo, né? Ele já saiu de um patamar mais alto que o João da Quebrada e que a Maria das Dores. E os 3 vivem dentro do mesmo sistema educacional, mas percorrem caminhos completamente diferentes, porque já partem de lugares completamente diferentes. Então vamos lá, o João da Quebrada. O João tem 17 anos, mora na periferia e estuda na rede pública estadual. Isso daqui é uma síntese estatística do que acontece de fato. Ele é o retrato estatístico de um aluno que vive sob ameaça permanente de abandonar a escola porque precisa trabalhar. Então, como é que ele aparece nos dados? De cada 4 jovens que não concluíram o ensino médio, um saiu porque precisou trabalhar, como você já disse lá no começo. E essa pressão não é igual para todos os gêneros. A necessidade de trabalhar como motivo de abandono é 3 vezes mais frequente entre os meninos do que entre as meninas. 3 vezes mais frequente. Quem abandona para trabalhar tem 3 vezes mais chance de ser um menino do que ser uma menina. Esse dado assusta porque o corpo do menino pobre é tratado como uma espécie de banco de mão de obra, uma mão de obra disponível desde cedo, mesmo ele sendo uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente. Então, é quem vai ser empregado no supermercado, como quem coloca as compras na sacola, ou quem leva as compras até em casa, na obra como ajudante de pedreiro, no lava-rápido, como entregador, enfim. É a porta mais rápida para ajudar em casa, trazer dinheiro, e é a porta mais rápida também para a saída da escola. Não necessariamente o João não valoriza estudar. É que a prioridade é trazer dinheiro para casa, não é se formar nos bancos escolares. É uma questão de sobrevivência. A pressão é estritamente econômica. E aí entra o pé de meia, que foi uma política pública criada no governo Lula III, uma tentativa de segurar esse aluno, especificamente o João, na escola, dando o quê? Um incentivo financeiro para ele permanecer na escola e não ter que sair para fazer bico para complementar a renda. E o plano do Lula para 2026, não sei se ele vai conseguir entregar totalmente, é meio que universalizar o pé de meia, não só para o ensino fundamental, mas também para o ensino médio. E isso deve ser uma plataforma de campanha do governo do Lula ao longo de 2026. O pé de meia foi um avanço, mas ele é um avanço de curto prazo, é uma espécie de Bolsa Família para permanecer na escola, né? Agora, tem um dilema que é quando o valor do pago pelo pé de meia compete com o valor do mercado oferecido
o salário que o cara vai ganhar ou como empregado ou como fazendo bico. Num mercado superaquecido, como a gente tem hoje no mercado de trabalho, né, que você tem quase pleno emprego, as menores taxas de desocupação da história, a pressão do mercado é maior do que talvez o valor oferecido pelo pé de meia, e isso é uma questão ainda a ser resolvida, né? O valor pago precisa ser grande o suficiente para mantê-lo na escola e ser maior do que aquilo que ele ganharia fora, né? Então, mecanicamente, a gente explica o João da Quebrada como baixa renda, tem um custo de oportunidade alto para sair da escola para ajudar a complementar a renda em casa, o mercado está ofertado, está aquecido, vai pagar melhor, e ele começa um trabalho precoce, isso gera evasão escolar, raramente ele volta para a escola, e, enfim, é um problema estrutural que ainda está para ser resolvido. A Maria das Dores, ela tem 18 anos, ainda está no fundamental, estuda numa escola pública, em geral no interior do Nordeste, e, ao contrário do João, ela não sai da escola, mas ela fica presa na escola, né? Nos dados, ela aparece como? O principal motivo para ela não concluir é que ela ainda está estudando, 35% dos não concluintes estão nesse caso, como você já falou lá no começo, e é o dado que o Brasil finge que não existe, né? Porque como ela está na escola, mesmo defasada, na idade em relação à série, ela aparece como uma estatística positiva, mas na verdade ela é uma estatística que mostra todas as falhas da escola, mostra que o currículo é ruim, que ela teve uma alfabetização incompleta, que falta apoio pedagógico na escola, que os professores estão sobrecarregados, que falta reforço escolar, e isso gera um processo de distorção crescente entre a idade da aluna. Eu estou falando da aluna porque é mais comum isso acontecer entre alunas mulheres do que entre homens, já que os homens saem, né? Eles nem chegam nesse estágio aqui, né? É mais grave no norte e no nordeste, e é uma espécie de epidemia silenciosa, porque você tem 15% praticamente dos jovens de 19 anos nesse limbo do ainda estou estudando, o cara já está com 19 anos, né? Ela ou ele, né? Praticamente já é um adulto, né? Do ponto de vista formal, jurídico. Então, a narrativa que aparece é a falta de interesse, mas na verdade não é porque a pessoa se desinteressou pelos estudos porque não quer aprender, é porque o sistema educacional não ajudou ela a manter esse interesse e aprender de fato o suficiente para ir evoluindo e avançando dentro da grade escolar e dentro das séries, sem passar por uma humilhação silenciosa, que no fundo é o que essas crianças, esses alunos passam, né? Então, você tem como política pública o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada para tentar resolver esse problema, mas ainda está no começo, né? Difícil saber, não dá para avaliar ainda se vai funcionar ou não. E aí o terceiro, que eu chamei de Enzo Ferrari, porque, enfim, Enzo é um nome popular e Ferrari é para mostrar a diferenciação socioeconômica. Ele nasce no 1% do sistema educacional que, no fundo, funciona como outro país. 94% dos jovens que estão entre os 20% mais ricos concluem o ensino médio, enquanto entre os 20% mais pobres, só 60% concluem. É uma diferença de 34 pontos percentuais entre os jovens que estão na base da pirâmide socioeconômica, os 20% mais pobres, em relação aos 20% que estão no topo da pirâmide. Mantido o ritmo atual, mesmo com essa evolução, esse gap, esse fosso só vai fechar em 2048. Ou seja, vão passar 2 ou 3 gerações de alunos para que essa diferença chegue a um nível mais aceitável, né? O Enzo, ele não enfrenta problema de repetência, ele não tem atraso escolar, ele não enfrenta pressão para trabalhar, porque a renda em casa é suficiente para ele conseguir viver e os pais não precisam que ele trabalhe, mas ele tem que fazer algumas escolhas. Então, as escolhas dele vão ser completamente diferentes. Se ele vai fazer intercâmbio, se ele não vai fazer intercâmbio, qual faculdade ele vai... Não é nenhuma questão se ele vai fazer faculdade, é qual faculdade ele vai fazer. Ele tem
o maior de todos os luxos, que é a capacidade de planejar o seu futuro, independentemente das circunstâncias, que é um luxo que a Maria das Dores e o João da Quebrada não têm de modo algum. E, obviamente, isso daí não é para tirar o mérito do Enzo, ele nasceu onde ele nasceu, né? Ele é o contexto em que ele está. Quando o Brasil discute igualdade educacional, como se todo mundo estivesse jogando o mesmo jogo nas mesmas condições, essas diferenças aí que eu tentei mostrar através do João, da Maria e do Enzo, mostram que o sistema funciona diferente para pessoas diferentes e que a desigualdade educacional não é um acidente, ele é um projeto histórico de construção do país. Isso aí. E a evasão escolar, ela é dramática também, porque o que acontece, a gente está olhando para o que acontece para esse aluno sair da escola, né? Uhum. E depois que ele sai da escola, tem um percurso também que traz muito custo para a sociedade, para não falar os custos pessoais da família. É um indicador. Quem estuda segurança pública, por exemplo, tem na evasão escolar um indicador importante sobre quem vai estar mais predisposto a ser capturado pelo crime organizado ou não. Né? É isso. Muito legal. É bom a gente olhar de vários ângulos dessa questão. É isso aí. Thais Vilenque, vamos falar um pouquinho sobre a privatização da cidade de São Paulo? Olha só, Toledo, vamos falar da concessão, né, do Parque Ibirapuera, que é simbólica desse movimento que tem acontecido, né, de concessões de espaços públicos e que, enfim, a concessão do Ibirapuera foi feita em 2020. Governo Bruno Covas. Portanto, 5 anos agora completos. Ela foi concedida para a empresa Urbia com um seguinte requisito, com a seguinte condição. Ela teria no Parque Ibirapuera superávit para financiar, subsidiar a concessão de outros 5 parques muito menos superavitários do que o Ibirapuera. O parque até 2019, antes da concessão, o último ano antes da concessão, custava para os cofres públicos, segundo o gabinete da vereadora Renata Falzoni, 29 milhões de reais por ano, milhões de milho, que dá algo como 2,4 milhões de reais por mês. A gente não sabe o quanto esse parque passou a ter de despesa e receita, porque desde que virou uma concessão, os dados não são públicos, eles são globalizados com os outros parques administrados pela mesma empresa, então a gente não tem mais esse número, mas questiona-se, a começar pela própria Renata Falzoni, mas não somente ela, a necessidade de fazer uma concessão para um espaço público tão valioso para a cidade e para a população que utiliza e usufrui, por um custo que era desse tamanho. Mas o que aconteceu de 2020, quando começa a concessão até aqui? Qualquer pessoa que foi ao Parque Ibirapuera pode ver que passou a ter restaurantes, lojas, espaços patrocinados, diversos espaços patrocinados com diferentes usos que foram se expandindo ao longo do tempo. Cada vez que se você passa um tempo sem ir, quando você vai, você descobre uma novidade que está por ali, e até aí faz parte do projeto de alguma forma. Tem gente que questiona que as áreas de construção são maiores do que o previsto em contrato, mas está tudo caminhando. Agora está em disputa uma questão que muda conceitualmente o uso do parque. Está em disputa na justiça porque, historicamente, já faz muitos anos, que tem assessorias esportivas que treinam seus alunos no Parque Ibirapuera. Então, elas têm uma assessoria que tem tantos alunos e que faz para ele uma planilha de treinos. Bom, seu objetivo é emagrecer, você tem que fazer assim assado. Seu objetivo é correr a maratona, você tem que fazer assim assado. A planilha não é feita lá, obviamente, mas é lá que eles se reúnem e correm, ou andam, ou praticam qualquer atividade física. E às vezes tem uma infraestruturazinha ali para dar um suporte para o aluno, né? Tem uma bebida, um energético, uma água, enfim, uma mesa, alguma coisa. Isso sempre foi assim. Depois que a concessão já estava em curso, a concessionária lançou sua própria assessoria de treinamento atlético, de treinamento esportivo, a assessoria oficial do Parque Ibirapuera. E, ao mesmo tempo em que ela lançou sua própria assessoria, ela passou a exigir que as assessorias que já atuavam e operavam no parque assinassem um termo de adesão a um contrato estabelecido por ela, que previa também um pagamento de uma taxa para as atividades realizadas lá.
diversas assessorias se recusaram e a associação das assessorias também se recusaram a assinar esse termo e pagar essa taxa, alegando que, e aqui eu cito o Vitor Schirato, que é professor de Direito e advogado da Associação das Assessorias, e de uma das assessorias também, que ele diz que na defesa das assessorias, eles alegam que cobrar dos alunos para treinarem no Ibirapuera viola a lei do parque, a lei municipal, que diz que os espaços públicos são públicos na cidade têm como uso primário atividades esportivas, de lazer e de ócio. E se você cobra de um aluno para correr no Parque Ibirapuera, você está violando a lei, portanto, não é legal assinar esse termo de adesão. E a administradora, a concessionária do parque, entrou com ações na justiça, mas ela não entrou com uma ação somente, ela entrou com 3 ações na justiça, na primeira instância, cada uma contra uma assessoria, o que permitiu que caísse nas mãos de 3 juízes diferentes. 2 deles negaram o pleito da concessionária, que pedia, inclusive, uma liminar, obrigando essas assessorias a ou pagarem a taxa e aderirem ao termo, ou deixarem de operar no parque, o que causou um prejuízo imediato para a assessoria cujo juiz decidiu autorizar. Quer dizer, uma assessoria foi prejudicada e todas as outras E as outras continuaram. 2 não, foram contra 3 em particular, porque aquele juiz em particular acatou e deu essa decisão favorável à concessionária, e essa assessoria em particular teve bastante prejuízo, porque em dado momento ela ficou inviabilizada de operar ali. E a justiça não vai unificar essa decisão? E aí, só a estratégia de entrar com 3 ações já é questionada no universo jurídico como uma certa malandragem processual, de você conseguir apostar em várias cartas ao mesmo tempo para ver alguma que dê certo, e deu. E aí eles entraram com recurso, e esse recurso foi julgado no Tribunal de Justiça, que negou a decisão do juiz da primeira instância, portanto, derrubou a liminar. Não tem nenhuma consultoria tendo que pagar, todos podem operar. Nenhuma consultoria está tendo que pagar, todas estão operando, com uma decisão colegiada, que derrubou uma decisão individual de primeira instância, mas que derrubou a liminar. Agora, o mérito da decisão ainda vai ser julgado nas primeiras instâncias, em processos que ainda terão algum tempo de tramitação. Acontece que essa liminar, ela foi, por ser cassada colegiadamente, já estabelece um precedente que o Tribunal de Justiça entende que cobrar de atletas para correrem no parque é cobrar o usufruto da população do parque, que é, no limite, algo que está em discussão mais ampla nessa concessão do Ibirapuera e em outras concessões também. Exatamente. É o que você vê nas ruas de São Paulo diariamente, quando você tenta passar por uma rua e ela está parcial ou às vezes até totalmente obstruída por uma obra privada, em que a calçada é ocupada para colocar parte do maquinário da obra, a rua é usada para estacionar os caminhões e dane-se o espaço público, né? Essa é a tônica da administração atual da Prefeitura de São Paulo. E essa história dos parques se estende para outros, né? O que aconteceu no Parque da Água Branca, por exemplo, onde a maioria dos usuários talvez tenha visto uma vaca ou uma galinha pela primeira vez na vida, vivos, é terrível. Deixou de ser um espaço de tranquilidade, de ócio, para virar um lugar de negócios e eventos. O máximo, como o Nabil Bondoc, o vereador, mostrou, do mau gosto, foi instalar uma churrascaria no lugar onde antes se expunham vacas, né? A prefeitura foi quem fez a concessão, e ela tem a gestão dessas concessionárias, quer dizer, ela não está na gestão do parque diretamente, e a postura da prefeitura, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente tem sido uma postura que, enfim, faz reuniões a porta fechadas com as concessionárias, com a Urbia, para definir algumas questões polêmicas que estão sendo contestadas publicamente, então ela faz reuniões a porta fechada, mas, ao mesmo tempo, em algumas situações, a própria prefeitura está botando um freio, segurando um pouco o ímpeto da concessionária, da Urbia, no caso do Ibirapuera, mas tem outros casos também. Por exemplo, no caso da Marquise do Ibirapuera, que está sendo elaborado um decreto para uso da Marquise depois da reforma que foi feita, e os esboços, né, as primeiras versões do texto proíbem
o uso da marquise para a prática de skate, patins, bicicleta, dependendo da interpretação do texto, até, segundo a Renata Falzoni, até meditar numa rodinha vai ser proibido pelo texto de uma das versões desse decreto que está em estudo. O prefeito de São Paulo, que eu me recuso a dizer o nome, ele importou um prefeito de Suzano para ser secretário do Meio Ambiente aqui de São Paulo. E esse secretário está nessas minutas que você mencionou. Eles querem inaugurar a marquise no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, né? Ficou anos fechada em obras. É uma obra do Niemeyer que integra museus, a Bienal. E sempre, historicamente, foi o lugar onde as pessoas aprenderam a andar de bicicleta em São Paulo, aprenderam a andar de patinete. É um lugar que as crianças usufruem. Agora eles querem transformar num lugar de feira e vão cobrar para você fazer piquenique lá. Quer dizer, é um escárnio, é uma imoralidade o que essa administração está fazendo com o espaço público em São Paulo. São vários parques, então, por exemplo, a Renata Falzoni menciona que uma das contrapartidas da concessão do Ibirapuera é a concessão do Parque da Cantareira. E o Parque da Cantareira, ela diz que tem uma trilha que ela sempre fez lá no parque e que essa trilha agora está sendo cobrada. Cobrada? Cobrada para ser feita. E, portanto, a circulação diminuiu no Parque da Cantareira ao invés de aumentar com a concessão. Tem uma trilha que, segundo a Renata Falzoni, está custando R$60 para ser feita. R$60 para você fazer uma trilha no Parque da Cantareira? Sai do Horto e sobe a Cantareira. Então, era uma contrapartida que o Parque Ibirapuera subsidiasse o uso de outros parques. Precisa ter uma avaliação global, já que os números deles são globais, precisa ter uma avaliação global também do movimento dos espaços públicos que eles gerenciam. É isso que o prefeito diz que a cidade é um negócio, é um lugar... O cara vendeu a cidade, né? Basicamente é isso. Bom, esse processo do Ibirapuera é isso, Toledo, ele é, por ser o Ibirapuera o que é, o Ibirapuera é o processo que simboliza um movimento um pouco mais amplo, a gente vai acompanhando. É isso aí, triste. Bom, chegou a hora e a vez da dona Nestlé. Thais Bilenque, quem é a senhora Nestlé? Senhora Nestlé é uma brincadeira, porque o nome dela se escreve Nestlé, mas se pronuncia Nestle. Nestle. E ela é uma referência na pesquisa de alimentação no mundo, uma americana, chama Marion Nestle, que esteve no Brasil pela terceira vez em novembro. Eu estive com ela. É uma senhora de 89 anos, muito mais vigorosa, ativa e jovial do que eu, ou que muitas das pessoas que eu conheço mais novas do que ela, e que é uma pioneira no mapeamento de conflito de interesse da indústria dos alimentos, o que faz com que o nome dela seja um case e que já motivou diversas histórias. Numa das paradas dela no Brasil dessa última vez, ela foi para Manaus. Uhum. E lá ela virou a senhora Nestlé, entendeu? Porque se escreve exatamente igual, né? Igual. Só que uma é Nestle, outra é Nestlé, que, enfim... que eu acho que é a maior empresa de alimentação do mundo, é a Suíça, né? E que tem diversos produtos que ela própria, Marion, não chamaria nem de comida. Sei. Ela tá aí nesse ramo já há 3, 4, várias décadas. Ela tem um blog que ela publica há mais de 20, ela tem um livro que ela lançou em 2019 que chama Uma Verdade Indigesta, foi publicado no Brasil pela editora Elefante, que é um fenômeno de vendas, uma super referência nessa área. Ela tem outros livros também e nesse blog ela escreve livremente, sem nenhum tipo de amarra com financiamentos e coisas e tais. E isso fez com que ela tivesse a fama, e a gente pode comprovar das entrevistas que ela dá, das conversas que eu fiz com ela, enfim, dos posicionamentos públicos dela, que ela de fato fala aquilo que ela acredita. E é muito interessante, uma senhora nova-iorquina, né, que mora em Manhattan, que é professora emérita da NYU, que é a Universidade de Nova York, que em dado momento participou de comitês federais do governo americano para discutir política pública de alimentação e tal, mas em dado momento foi vetada, nunca mais convidada para nada, pelo posicionamento crítico dela, inclusive da indústria e do governo e das relações, enfim. E aí ela foi a um congresso na Europa sobre o tema, com gente de várias áreas e tal. E
E ela chega lá, muito bem disposta a discutir, debater ideias e tal, e ela começa a perceber que todo mundo olha feio para ela. Olha feio, vira a cara, não quer papo, ignora. Ela vira para os colegas americanos dela e fala assim: eles estão fazendo isso com vocês? Vocês estão sentindo que tem alguma coisa esquisita aqui? Será que é porque a gente é americano, eles são europeus? Não, são ótimos, estão super dispostos a conversar. E aí, em dado momento, chega um europeu e fala assim: como é que a senhora tem a audácia, a ousadia de vir aqui discutir com a gente, depois de tudo que a sua família fez na indústria da alimentação? Aí ela fala assim: não, deixa eu falar, o sobrenome é esse, mas eu não tenho nada a ver com isso, muito pelo contrário, eu sou uma grande crítica. E aí sim ela pôde abrir as portas para a discussão. Quer dizer, achavam que ela era dona da Nestlé, é isso? Achavam que ela era da família Nestlé. Uhum. E não é. Ela é muito impressionante, porque é isso, ela tem 89 anos, ela tem um pique absoluto. Eu até perguntei, mas, né, qual que é a sua rotina de exercício físico, sua rotina? O que a senhora come? O que a senhora come, né? Ela falou que ela faz 15 minutos de exercício físico todo dia de manhã, de lei, que é um exercício que ela pode fazer onde ela estiver, então não tem impedimento, e que ela mora em Nova York, portanto ela anda de metrô, portanto ela sobe lances e lances de escada todos os dias. Isso vale a pena dizer, né, Thaís Bilenque, diferentemente de São Paulo, onde as estações de metrô são obras faraônicas, monumentais, e toda estação tem escada rolante, em Nova York e em Paris, você, em geral, tem que andar com os próprios pés para subir e descer as escadas. Ela tem um lema que é: para você conseguir andar amanhã, você tem que andar hoje. Então, nunca deixe de... Aí, nessa viagem, a Paula Jones é a diretora da ACT, que é a organização da sociedade civil que recepcionou ela no Brasil. E elas foram para Brasília, São Paulo, Manaus. Ela não deixava nem ajudarem ela com a mala. Ela carregava as coisas dela, ela só não punha a mala no bagageiro, no avião, porque o médico proibiu ela de erguer peso acima da altura da cabeça. Todo o resto ela própria fazia. Ela tem uma alimentação que ela fala que ela come de tudo, desde que seja comida. Ultraprocessado, né? Porque você tem os alimentos processados, minimamente processados, e tem os alimentos ultraprocessados, que são aqueles cujo rótulo é impronunciável, com um monte de ingrediente que não existe na cozinha de ninguém, texturizante, aromatizante, corante, coisas estabilizante para a comida durar eternamente, não estragar. Ela falou: eu tenho ali minhas... Edulcorante, eu gosto do edulcorante, né? É edificante. Assim. Só que não. Ela falou: eu tenho lá meus ultraprocessados que eu gosto, mas... E ela usa esse termo? Porque esse termo é brasileiro, né? Então, a questão desse termo é uma questão em si política muito interessante, inclusive o posicionamento dela, porque esse termo foi cunhado pelo Carlos Monteiro, que é um pesquisador brasileiro da USP, com a sua equipe. Você já contou a história. Cuja história a gente já falou. E que foi publicado na revista científica Lancet, nesse mês de novembro, depois de um processo de edição e revisão praticamente inédito, porque a quantidade de revisão de pares para revisarem o texto, porque esses artigos científicos em revistas especializadas são assim: você submete, se ele é aprovado numa primeira etapa, não vou saber exatamente as etapas, mas tem a revisão dos pares para apontar incongruência, inconsistência, necessidade de reformulação e tal. E a quantidade de pares que precisaram revisar o paper brasileiro sobre ultraprocessado foi enorme, e o tempo que durou essa etapa foi 3 vezes a média, que foram 3 anos de revisão, e ele finalmente saiu. Foi ultraprocessado, então, o paper, tá certo. Só que acabou tornando o texto muito mais mastigado, para ficar aqui na temática, e ficou muito bom. Segundo a Marion Nestor, pelo menos, ela considerou que o texto final foi muito bom. E ela mesma diz: olha só, você acha que um americano vai pegar um paper de um sul-americano, um latino-americano, um brasileiro que fala português, escreve inglês para submeter, obviamente, e aceitar que ele tem alguma coisa a ensinar a nós? Claro que os americanos não vão ceder, então tem sim resistência. Ela mesma diz, ela que é professora emérita, ela usa o da NYU, ela usa o termo para ela, quando ela entra em contato, já faz anos, né, porque eles publicaram agora, mas o conceito já foi elaborado pelo Carlos Monteiro há bastante tempo. Quando ela entra em contato a primeira vez, ela diz que foi quase como assim, uma luva encaixando na mão dela, porque fazia total sentido em todas as pesquisas, em toda a linha de abordagem dela, toda aquela classificação. E
E, enfim, parecia totalmente óbvio. Ela tem uma... Vou dar uma noção do que é a crítica que ela faz e por que ela se tornou referência mundial da indústria de alimentos. Ela fala assim, bom, você vai no supermercado e aí tem um suco de romã e no rótulo diz antioxidante, né? E aí você acha que você está naquele dia de comer alguma coisa, beber alguma coisa e quer, né, dar uma melhorada no organismo, então você compra o tal do suco de romã. E aí quando ela pesquisa muito os processos dos alimentos, e aí ela pesquisa como que esse suco, qual pesquisa foi feita para que ele pudesse dizer que ele era antioxidante. E aí é uma pesquisa lá que eles deram um suco para os ratinhos e favoreceu entrevistaram os ratinhos para saber, você acha que tá antioxidando você? Não, eles fizeram qualquer teste lá clínico com os ratinhos e falou, beleza, dá para dizer que é antioxidante. Só que eles não compararam com o suco de maçã, por exemplo, se tinha esse mesmo efeito. Então, são testes muito frágeis que, pela regulação e leis dos países, acabam permitindo os rótulos. Portanto, ela é muito favorável a um rótulo de ultraprocessado, para você identificar, porque tem ultraprocessado que diz que é saudável, mas ele não é feito de comida. Então, ela é favorável a que os rótulos sejam... E o que México, tem esse carimbo ultraprocessado. Carimbos, porque a legislação de cada país impõe necessidade de rótulos diferentes. Então, a Argentina tem rótulos muito gritantes sobre açúcar, o México é avançado em termos de rótulo, o Brasil passou a adotar alto em sódio, alto em gordura trans, alto em açúcar recentemente, mas há nas organizações que lidam com isso, há um esforço para ampliar essa rotulagem para ela ser mais explícita, para a população saber, porque a Nestle, por exemplo, diz que tem lá muitos alimentos que falam que são sem açúcares, porque eles mudam uma nomenclatura, mas quando você vai ler no rótulo, a ordem dos ingredientes é a ordem da prevalência deles na receita. E aí, lá em segundo lugar, está um tipo de açúcar que escapou da rotulagem como açúcar, e o cara fala, o fabricante diz que não tem, quando na verdade é o segundo maior produto em quantidade daquela mercadoria. Então, ela tem esse olhar, e aí o que a Paula Jones estava comentando é que eles foram para Manaus, foi a primeira vez dela lá na região, e o que ela achou particularmente interessante e que pode ajudar a explicar a capacidade dela de se tornar essa referência. Ela foi inspiradora do Michael Pollan, por exemplo, que é um jornalista que cobre comida e alimentação, uma referência também na área e tal, porque ela começou a discutir com as comunidades indígenas e ribeirinhas que estavam se encontrando com ela, as questões das alimentações deles e a dificuldade que essas comunidades têm, porque nas escolas as crianças muitas vezes fazem a única refeição do dia, e lá, por questão de legislação, regulamentação da agência sanitária e tal, as crianças estavam tendo que se alimentar com carne enlatada, porque o peixe, que era tradicional item da culinária indígena, tinha questões de vigilância e, portanto, estavam vetados de entrar na escola e estavam servindo carne enlatada para as crianças. E que tinha um movimento forte para mudar, né, a regulamentação para respeitar as tradições ribeirinhas e indígenas e tal. E aí ela faz alguns comentários, mesmo sem conhecer, está tendo contato com aquelas comunidades ali, que ajudam a entender a dimensão, né, do debate, né? E aí ela diz que escola não é o lugar onde a criança, não é só o lugar onde a criança tem a única refeição do dia, mas é onde a criança vai para ter referência do que é bom e ruim no mundo. E no momento que a escola serve carne enlatada e veta o peixe tradicional daquela comunidade, ela está transmitindo um valor que, para a identidade daquela comunidade, para a formação daquelas crianças, vai ter um impacto enorme, né? Sim, tá ensinando a lição errada, né? Tá ensinando que bolacha recheada é coisa de rico, né? E mandioca, a gente não valoriza. Valor. Muito bom, senhora Nestlé, que não se perca pelo nome. A hora e a vez da Marion Nestle. Isso aí. Bom, Thaís Bilenque, não temos Horácia, programa de Natal aqui, a Horácia saiu de férias, né? Mas temos recados do público. Temos, da Eva Costa, que escreveu no YouTube: Thaís e Toledo, vocês pintam minha semana com cores vivas. Muito obrigada. Eva, que bom, né? Porque a gente às vezes recebe críticas pelos tons pastéis. O Peterson Leandro no YouTube diz que acompanha a gente há muito tempo
e que se a gente vivesse na era de ouro do rádio, seríamos grandes estrelas. Olha aí, Toledo. Vamos voltar para o futuro. Vamos. E a Mari Paz Barqueiro, no YouTube, escreveu: seus bate-papos são ótimos, meus parabéns. Eu gosto também, Toledo. Eu também, mas assim, são bate-papos que dão um trabalho para chegar neles que você não imagina, viu, Mari Paz? Bom, é isto. Chega, basta, fora? Chega, basta, fora. Feliz Natal para os nossos Feliz ouvintes, Natal para você, Toledo. Muito obrigado, Thaís Bilen, que está sendo gentil para conosco. Eu não sei se eu te desejei... Shana Tová. Não é? Shana Tová com alguns meses de atraso. Até 2026, Thaís Bilen. Até 2026, que delícia. Qual?